fui ao céu e fui ao inferno. Essas são palavras de pessoas que afirmam ter tais experiências. Seria possível isso? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu gostaria de pedir que você fique até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de mais nada, se você ainda não faz parte do nosso canal, aproveita, já dá um clique, se inscreve, ativa o sino das notificações e assim você vai nos ajudar. Bom, nós temos ouvido pessoas afirmarem tiveram experiências dessa natureza, de ir ao inferno e logo após irem ao céu. A pergunta que não quer calar: seria possível isso acontecer? Quando essas pessoas afirmam que tiveram essas experiências, o que acontece? Logo elas querem colocar essas experiências no mesmo nível de veracidade e de importância da Bíblia Sagrada. Algumas delas até afirmam que se você não acreditar nessas experiências que elas tiveram, você vai ser punido por Deus. Deus vai trazer algum tipo de castigo, digamos assim, na sua vida, porque você desacreditou daquilo que aquela pessoa recebeu. E entenda, o que nós temos como verdade absoluta é a Bíblia. A Bíblia é a verdade absoluta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse assim: se algum anjo do céu vier, trazendo outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, seja considerado anátema ou maldito. Por que Paulo faz essa afirmação? Exatamente porque ele sabia que iriam surgir muitas pessoas com outras verdades além da Bíblia. E nós precisamos compreender o seguinte: toda experiência precisa estar em concordância com a Escritura. Por mais extraordinária, estrondosa, esplêndida que for, precisa estar em coerência, em concordância com a Escritura. Você não tem que usar a Bíblia para defender suas experiências. Você tem que usar a Bíblia para saber se ela confirma ou não a sua experiência. E eu sei que muitas pessoas têm os seus profetas de estimação. E quando você fala esse tipo de coisa, muita gente se sente ofendida e diz que você está criticando um profeta de Deus, um homem de Deus, quando na verdade essas experiências, quando são passadas no crivo da Escritura, elas não são aprovadas. Teve uma senhora que afirmou, pelo menos até a última vez que eu vi, ter ido 14 vezes ao inferno. E foi algumas vezes ao céu. Embora isso seja algo muito bizarro, essas pessoas querem que a gente acredite nisso piamente, assim como cremos na Bíblia. Porque a Bíblia fala de inferno, mas a Bíblia não fala de pessoas que foram 20, 30 vezes ao inferno. A Bíblia fala que pessoas são sentenciadas ao inferno e lá elas ficam. Mas aí me aparece alguém falando que foi ao inferno e eu tenho que acreditar naquilo. A Bíblia relata um texto no livro de Lucas, onde Jesus conta um fato que ocorreu do rico e do Lázaro. O rico morreu e se viu no Hades, apareceu no inferno. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao céu. São duas experiências de fato vividas ali por personagens bíblicos diferentes, dando distinção para onde cada um vai de acordo com a vida que teve aqui na terra. Naquele momento, o rico está tendo uma experiência muito dolorosa e ele pede para que o pai Abraão fale com Lázaro para tocar na água e depois tocar na língua dele para refrescar. E o pai Abraão faz uma afirmação dizendo que é posto um abismo entre nós e vós, ele diz, e que não dá para os que estão aqui passar para aí, e nem quem está aí passar para cá. Essa afirmação deixa bem claro que quem está no céu não vai para o inferno, e quem está no inferno não passa para o céu. Mesmo com essas afirmações bíblicas, pessoas dizem ter
recebido uma experiência de ir ao inferno e depois ir ao céu, isso estando em vida. Eu quero deixar bem claro que eu acredito em visões, eu acredito em revelações, eu acredito em profecias, eu acredito no que a Bíblia diz que de fato acontece. O que eu não tenho como acreditar é em experiência que as pessoas dizem ter que fogem da Escritura. Se o texto diz que não era possível um passar do lugar para o outro e vice-versa, como as pessoas afirmam ter ido ao inferno após a morte e depois ter ido ao céu? Compreenda, uma coisa é você ter uma visão com relação a um local de sofrimento e de tortura. Outra coisa é você afirmar que foi naquele lugar. Um dos dois. Ou essas pessoas estão mentindo, ou elas de fato não conseguiram explicar a experiência que tiveram. E eu prefiro acreditar no segundo, que elas não conseguiram explicar essa experiência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta do livro de Coríntios, ele diz o seguinte, no capítulo 4, no versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas para a semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O que isso quer dizer? Paulo está fazendo uma recomendação à igreja de Corinto para não ir além do que está escrito. Se você tem uma experiência, ela precisa estar de acordo com o que está escrito. Fugiu, aí você já não pode levar para frente. Se não bate com a escritura, deixa a sua experiência de lado, deixa o seu pensamento de lado. Nesses últimos dias tem aparecido muitas pessoas defendendo experiências que afirmam ter vivido no mundo espiritual e pensamentos, ideias a respeito dos textos bíblicos. Isso tem causado uma confusão na mente de muitas pessoas, porque o que nós precisamos saber sobre o céu está na Bíblia. O que nós precisamos saber sobre o inferno está na Bíblia. O que nós precisamos saber sobre uma vida correta, de como andar de acordo com a Escritura, está na Bíblia. Tudo que você precisa saber com relação a você, Deus e o próximo está na Bíblia. Mas para isso você vai ter que examinar a Escritura. E pelo fato de nós não examinarmos as Escrituras, a gente fica com aquilo que as pessoas dizem. E, consequentemente, você vai se tornar um cego sendo guiado por outro cego. Por isso, leia a sua Bíblia, medite, leia livros a respeito da Bíblia, busque conhecimento para que você não seja manipulado por pessoas que julgam ter experiências fabulosas, estrondosas, para conduzir você àquilo que elas querem, tá? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado